bom dia, graça e paz. Mais um dia fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Hoje é um tema que eu gosto muito, que é seja autora da sua história. Deixa eu te falar uma coisa, hoje é dia 20 de dezembro, faltam 11 dias para acabar o nosso ano, 11 dias completos e 10 dias para frente, né? Como é que você tá com isso? Será que você tem feito tudo o que Deus te chamou para fazer? Será que você tem dado conta das suas responsabilidades e compromissos? Se ainda não, é hora de se levantar e se erguer e fazer a sua história. Seja autor da sua história. Quando se aproximar um dia da sua morte, Davi deu instruções ao seu filho Salomão. Estou para seguir o caminho de toda a terra. Por isso, seja forte e seja homem, né? Eu acho que é tão interessante isso, às vezes, num casamento ou numa situação, a pessoa fala, quem vai cuidar dele? Cuida dele pra mim, faz não sei o que pra mim. E aí, aqui não, ele fala, olha, tá na hora de eu ir, tá acabando a minha carreira aqui, você vai precisar caminhar sozinho, então levanta a cabeça, seja forte, seja homem. Será que a gente está preparando as pessoas para viverem a vida delas aqui, assumindo a responsabilidade de suas próprias vidas? Será que é isso que nós temos visto e ouvido? Deixa eu ajeitar aqui no Facebook também. É isso. Vamos lá. É algo que a gente tem que refletir, pensar e realizar. Nós precisamos ser forte e tomar a nossa posição no mundo. Ser homem significa tome a sua posição no mundo. Assuma o seu papel, o seu lugar. Davi foi um homem extraordinário, por isso ele teve uma vida repleta de conquistas. Porém, com o avanço da idade, sabendo que o seu tempo na terra estava por fim, chamou o seu sucessor Salomão, a fim de instruí-lo acerca do que lhe era essencial para ser um bom rei. O reinado de Davi estava terminando como o pôr do sol. No entanto, estava para o alvorecer de um novo reino com seu filho. Então ele estava chamando, vem aqui. E uma coisa que é bem importante pensar sobre Davi, né? Davi errou, mas ele assumiu as responsabilidades dos erros dele. Um rei não é aquele que não erra, é aquele que é homem para dizer assim, olha, fui eu que fiz, fui eu que escolhi isso aí. A gente está numa era onde as pessoas não estão assumindo seu lugar no mundo. Ó céus, ouvido, as alças, sempre vítima. Não é verdade, é mentira. É mentira. Nós não somos vítimas das circunstâncias. A gente tem vivido aquilo que a gente escolheu. Por isso que a autorresponsabilidade ela é tão importante. É a certeza de que eu sou autor da minha história. E ter uma infância ruim não significa que eu tenho que ter uma vida ruim. Você não precisa ter uma vida ruim. Você pode ter uma vida que vale a pena ser vivida, mas você precisa escolher. Escolher, plantar para colher. Estamos na incidência de concluir mais um ano. Dentro de poucos dias iniciaremos uma nova temporada. Há uma nova estação esperando por nós. Eu entendo que neste novo tempo de Deus... Deus se preocupa com todos nós, pois Ele nos ama. Como Davi amava seu filho e orientava e instruía, Deus nos ama, Ele nos orienta e nos instrui. Tudo o que Ele deseja é que tenhamos uma vida abundante, que venhamos a provar do melhor desta terra. Assim como Davi, também sou pai e sempre busco passar valores e princípios aos meus filhos que venham fazer diferença na vida deles. Olha aqui, eu tenho um cliente que ele é ateu, ele não acredita em Deus, está tudo bem, sabe? A gente não vai brigar por causa disso. Gente, a quantidade de vezes que eu falo, a gente não vai brigar por causa disso. A gente está brigando demais por coisas que a gente não tem que brigar, ok? Quem ama não briga. E briga por quê, Irlanda? Porque você não acredita no que eu acredito. Eu te excluo porque você não faz o que eu faço. Não é sobre isso. Então, assim, quem ama, ama, ok? O Osho, no livro A Essência do Amor, ele fala que a gente não ama as crianças. A gente ama as crianças se elas cumprirem tudo que a gente fizer. Eu não concordo.
Pega uma criança aí e deixa ela correndo, gritando, pra ver se rapidinho você não vai. Cadê a mãe dessa criança? Eu entro em educação. A gente ama as crianças se elas ficarem invisíveis. Nós fomos, quando nós éramos crianças, ensinaram pra gente que a gente tinha que ser invisível para ser amado, quietinho, bonzinho. E aí, quando a gente não era, até a gente mesmo olhava pra outra criança balanceira assim, ó. Fica quieto. Tô falando isso porque eu trabalho com criança, eu vejo uma corrigindo a outra. Eu não tô falando que a educação é errado. Eu tô falando que a gente tem que aprender a gostar da pessoa, amar a pessoa, mesmo que a gente tenha um termostato de proximidade e distanciamento. A gente tem que, o tempo que conseguir ficar com a pessoa, que ninguém é obrigado a ficar agarrado com ninguém não, tá? Pelo amor de Deus. Jesus andava com a multidão, sentava na mesa com 12, tinha 3 amigos íntimos e ia sozinho falar com Deus. Olha a sequência de Jesus. Multidão, 12, 3. Então a gente precisa seguir essa sequência. Tem que estar o tempo todo agarrado com pessoas. Não precisa, não é bíblico. Jesus não fazia isso. Então a gente precisa fazer esse lugar de assumir o nosso lugar do mundo. Deus se preocupa com todos nós, pois Ele nos ama. Tudo que Ele deseja é que tenhamos uma vida abundante, que venhamos a provar do melhor desta terra. Deus quer que a gente prove do melhor dessa terra. Assim como Davi, também sou pai e sempre busco passar valores e princípios. Eu ia falar disso, né? Um cliente meu ateu perguntou pra mim assim, Irlane, como é que eu, ateu, vou ensinar meu filho valores? Filosofia, né? Filosofia, sei lá, livros de história, né? Quando a gente lê Manuel Bandeira, Rubem Alves, a gente aprende tantos valores, né? Como tratar o outro, como se tratar, autocuidado, respeito, valorização, tempo para respirar. Valores, né? Então, assim, educação, saber ouvir não, tudo está escrito nesses textos. E a Bíblia, Irlane, a Bíblia é um manual de vida. Ah, mas eu não quero ler a Bíblia. Tá bom, então leia o outro lá, ó. Cavaleiro Preso na Armadura. Esse clube do livro tem lá no meu YouTube. Todos os capítulos do Cavaleiro Preso na Armadura. Eu fiz o clube do livro desse livro. Olha lá, Irlane Ribeiro no YouTube, que você vai assistir. Que é um livro maravilhoso, que ensina sobre prioridade. Então, assim, a gente pode aprender. Mas com Deus, nós temos um professor que mora dentro de nós. O Espírito Santo de Deus nos ajuda. Então, você vai ler e aplicar. E ele vai te fazer lembrar na hora que você precisar daquela informação. Então, ele está dizendo que ele, como pai, passa valores e princípios para os filhos. Será que você, como pai e mãe, tem passado valores e princípios? E a gente pode passar valores e princípios, assim, reclamando muito, falando mal dos outros. A gente pode passar péssimos valores e péssimos princípios. Mas a gente está passando, a gente não é vítima, não. A gente é autor da nossa história, dono da educação que a gente está dando aos nossos filhos. No entanto, caso não me conheça, você pode pensar, você teve uma boa família. Eu não tive. Isso aqui é muito comum, né? A pessoa, ela acha que só educa com amor quem teve uma infância perfeita. Então ninguém vai educar com amor. Ninguém vai, porque não tem infância perfeita. Não existe infância perfeita. Existem infâncias menos dolorosas do que outras, mas não existe infância perfeita. Então você assume que você aprendeu e seja melhor. Não é porque você teve uma infância infeliz que você vai ter uma vida infeliz. Só se você quiser, mas não vale a pena. Marcar a vida, né? A infância, ela é o útero que o adulto mora. Mas a boa notícia é que a neurociência já disse que nós temos neuroplasticidade. O que é isso, Irlane? A gente consegue renovar a nossa mente, a nossa forma de ser, a nossa forma de portar, aprender novos hábitos, aprender novas formas de nos relacionar. O nosso cérebro, ele é aprendente, aprendível, aberto a novos aprendizados.
Davi foi esquecido pelo seu pai no campo. Eu fui uma criança no banco da escola, mas um dia, por um convite, minha realidade começou a mudar, pois Deus me possibilitou viver uma vida nova, curando o meu passado e projetando-me para as próximas gerações. Olha só, eu e você tivemos manchas no nosso passado, tragédias no nosso passado, perdas, gente querida, no nosso passado. A gente teve muitos desafios no nosso passado. Mas isso não é pra gente morrer, isso é pra nos dar maturidade. E outra, eu não vivia sem minha avó. Quando a minha avó morreu, eu entendo que eu não vivo sem Jesus. E como que eu aprendi isso? Não tendo mais minha avó aqui. Entendeu? Jesus não falha, Jesus não falta, Jesus não morre. Jesus morreu, ressuscitou, está preparando um lugar para mim e para você. Então é difícil viver sem os nossos entes queridos? Tive que aprender. Mas é possível, porque o amor de Deus lança fora todo medo, toda dívida, toda tragédia, todo conflito, todo assombro, tudo que nos paralisa. Deus nos dá um novo começo. Ao ponto de chegar um dia que a gente vai lembrar, nossa, isso me paralisava, mas não me paralisa mais. Isso me entristecia, mas não me entristece mais. Mas um dia, por um convite, minha realidade começou a mudar, pois Deus me aproximou, me possibilitou viver uma nova vida, curando meu passado e projetando para as próximas gerações. Olha aqui, o que ele está declarando é que Deus não curou ele só para ele, minha barriga farinha pouca, meu pirão primeiro, não. Deus curou ele para que ele tivesse vida e a tivesse em abundância. E pudesse levar para as próximas gerações o poder que Deus tem para curar aquele que perde algo muito importante. Como Davi transmitiu ao seu filho não só bons conselhos de como governar, mas também sua experiência como governante. Que possamos também iniciar um novo ano levando bagagens de experiências vividas neste ano que estamos terminando, seja elas boas, seja vitórias e conquistas ou momentos ruins, porque tem. Victor Franco disse, algum sentido na vida deve havê-lo na morte e na dor, porque viver também é morrer e sentir dor. É vida abundante, é paz e esperança, é alegria, é tudo isso, mas também é morte e dor. A vida real. No imaginário, não. No imaginário, gente, quando assim, eu nasci, né? Tinha Hebe Camargo, Gugu Liberato, Michael Jackson. Quando eles começaram a morrer, eu fiquei chocada, porque eu achava que eles não iam morrer. Eu ficava assim, ó, a primeira vez eu fiquei numa... Mas morreu? Como morreu? Sei lá, acho que na minha cabeça era um personagem, não sei. Mas eu fiquei tão triste, o segundo morreu, o terceiro morreu. Como morreu, gente? As pessoas morreram. As pessoas morrem, todas elas. E eu e você também vamos. Agora, como? Que legado que eu vou deixar? Quem vai falar de mim? O que vão falar de mim? Eles nos ensinaram a sermos mais fortes e maduros neste ano. Uma cliente minha, eu tenho feito esse levantamento, né? De que foi esse ano pra você? O que a terapia mudou na sua vida? Se é que mudou a sua vida. E esse ano eu escutei assim, Lânia, como eu tô mais forte emocionalmente. Eu sou uma pessoa melhor. Eu sou uma pessoa com mais maturidade. Aí uma cliente minha que tava comigo há 2 anos e meio, e assim, pandemia, crise total, ansiedade nível Harvard, e a gente tá trabalhando. Ela virou pra mim e falou assim, esse ano foi o ano do meu amadurecimento emocional. Eu falei, mas E é isso, esse ano eu sou muito mais madura emocionalmente. E que legal, eu fico feliz, sabe por quê? Porque a gente tá trabalhando. E como que a gente vai saber se tá funcionando? Fazendo um levantamento, não foi isso que Jesus fez? Deus, haja luz, e a luz era boa. Haja terra, separação de água e terra, e era bom. Haja toda espécie de peixe do mar, e era bom. Quando ele fez o homem, ele falou, e foi muito bom. E no 7º dia, ele descansou. Nós precisamos avaliar a nossa obra. A gente precisa avaliar se a vida que a gente está vivendo é uma vida que vale a pena ser vivida. Se a gente não está desperdiçando os nossos dias. A Bíblia diz assim, ensina-nos a contar os nossos dias de maneira que alcancemos corações sábios.
que isso significa, Irlane? Que a gente precisa aprender a contar os nossos dias mesmo, para que a gente tenha uma vida que vale a pena ser vivida. Vamos lá? Vamos orar para que Deus nos ajude a fazer esse levantamento e o que der tempo de mudar a rota, a gente mude a rota. Pai, em nome de Jesus, nesta manhã, eu te agradeço pela tua bondade, pela tua graça infinita, pelo teu amor constante, e pelo Senhor ter sido nosso Deus todos os dias da nossa vida e todos os dias nesse ano. Senhor, que possamos fazer um levantamento, se estamos vivendo uma vida que vale a pena ser vivida. Senhor, que possamos não pegar as situações e nos colocar no lugar de vítima, mas colocar, Senhor, no lugar de um espectador criativo, que assume o lugar da vida, que se torne protagonista e que diga: eu aprendi muitas coisas. Que possamos aprender, Pai, porque o tempo todo a vida está nos ensinando algo. Possamos nos abrir para aprender e sair do lugar de vítima. Nos abençoa, que possamos ser autores da nossa história, escrevendo todos os dias, ó Deus, um capítulo com maturidade, com intencionalidade, com sanidade mental. E que possamos pegar essa palavra de Davi para o seu filho Salomão: ser homem, ser forte, ser mulher firme, ser mulher posicionada, ser homem que sabe quem é. E sejamos fortes, Pai. Não fortes para carregar o problema dos outros, mas sermos fortes para assumir a nossa vida, a vida que o Senhor nos presenteou. Muito obrigada, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Continua conosco, Senhor. Dai-nos um dia de vitória e paz, e que possamos valorizar a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Hoje é 355 de 366 dias. A palavra é Gênesis 43. E a palavra-chave é ensinável. Você é ensinável ou você é cabeçudo? A Bíblia diz assim, ó: ensina o sábio e ele lhe dará o ouvido. Ensina o tolo e ele lhe dará as costas, ó. Quem você é? Você é sábio, que dá ouvido, ou você é o tolo que, ó, dá as costas? Quem é você? A Bíblia nos ensina sobre tudo. Talvez a gente não esteja aprendendo porque a gente não está dando ouvido, então dê ouvido. Suas ações não precisam ser notadas na terra, elas precisam ser notadas no céu. A Bíblia diz que tudo o que fizer, faça para com Deus e não para com os homens. Então, se eu estou atendendo vocês, eu estou atendendo Deus, eu estou fazendo para Deus e não para homens, eu estou fazendo para Deus. Se eu estou falando com o assessorista do elevador, eu estou falando com Deus, eu estou fazendo para Deus e não para com os homens. Então, eu não preciso de aprovação, não preciso. Eu preciso ser fiel a Deus em todo o tempo. Que Deus te abençoe e te guarde. Deus faça resplandecer o rosto dele sobre ti. Que Deus tenha misericórdia de você e te dê a paz. Beijo no seu coração e até amanhã.